hoje é o nosso último encontro, né, o sexto. Nós tivemos, então, uma série contando um pouquinho de como é feita a formação do voluntário da Síndrome do Amor, porque dia 30 de outubro nós celebramos o Dia do Amoroso. Eu contei ao longo desses encontros a importância da equipe e que, na verdade, eu tenho uma preocupação, né? Eu sinto que, muitas vezes, as entidades, elas não conseguem perceber a importância, a grande importância da equipe de voluntários para o trabalho de forma geral, né? Então, a gente falou no primeiro encontro um pouquinho sobre a história do voluntariado, né? O quanto ainda está dentro da gente, né, um certo capacitismo, assim, né, de que a gente precisa ajudar as pessoas por uma questão de piedade, de caridade. Caridade é um conceito muito questionável, mas que pode ser muito bom, inclusive, mas o quanto a gente precisa pensar mais em empoderar essas pessoas para que elas mesmas possam encontrar, né, o seu poder interno, a força interna que mora dentro de cada um de nós. No segundo tema, a gente contou sobre o que motiva uma pessoa, então, claro que tem a ver com a questão histórica, né, o que motiva uma pessoa a ser voluntário, os cuidados que a gente tem que tomar hoje em dia, né, com toda essa carga histórica que a gente traz nas costas, né, para ser um bom voluntário. Depois a gente falou como oficializar, né, o voluntariado, porque é importante, justamente porque a gente está no mundo, né, e o mundo tem regras, tem leis, tem desafios, tem perigos também, né, o quanto é importante a gente ter isso muito bem definido. Depois nós contamos quais são os 7 princípios, né, que são seguidos pela equipe de voluntários da Síndrome do Amor, que podem ser adaptados a qualquer outra equipe. É importante que a gente tenha princípios a seguir, né, para que o trabalho tenha sempre aquelas mesmas características, a mesma temperatura, o mesmo perfume, né? Depois nós falamos sobre os perfis, né, sobre juntar todo mundo e fazer com que cada um reconheça dentro de si com que perfis se familiariza mais e que trabalhe em cima disso, né, que tem mais a ver com a sua personalidade, com aquilo que gosta de fazer. Isso a gente percebe que diminui muito, né, essa mudança toda hora, um sai, um entra, que é natural também, né? A gente não pode esquecer que o trabalho voluntário ele tem muito a ver com o tempo de cada um, né? Tem hora que a pessoa tem algo que está transbordando e tem como ela dividir com alguém, em outros momentos não. Então, acontece muito de apenas o fundador, né, ser a única pessoa que está naquela entidade desde que ela começou até muitos anos depois e ter uma rotatividade muito grande na equipe. Isso é natural, né? A gente não deve se ressentir, ficar triste por causa disso. Faz parte, né, do processo de cada um. Mas, quanto mais as pessoas sentem um prazer mesmo, leveza no trabalho voluntário, mais elas acabam permanecendo na entidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as armadilhas do voluntariado e como organizar esse grupo de trabalho. Então, vamos lá. Uma das armadilhas é que o terceiro setor é muito novo ainda, né? Não existem ainda muitas diretrizes que foram consagradas no terceiro setor. A gente está começando, né? A gente está aprendendo e fazendo. Então, o que a gente tem como referência são as relações de trabalho do mercado, né? Das relações comerciais, né? Onde tem o salário, tem, né, várias regras ali dentro do trabalho e tal. Então, como a gente tem essa referência, a gente acaba esquecendo que a relação com o voluntário, apesar de ter algumas semelhanças, né, precisa ter comprometimento, precisa se comprometer a obedecer algumas regras pré-estabelecidas, mas ela é diferente de uma relação entre um patrão e um funcionário, né? Dentro de uma associação, por exemplo, apesar de ter
presidência, ter diretoria, ninguém é patrão de ninguém, né? Esses cargos, eles servem para um direcionamento, mas não para imposição de autoridade. E como a gente vem do mercado, isso inicialmente é muito difícil de fazer essa diferenciação. Tanto para nós que estamos na gestão, quanto para a equipe, né, que nós gerimos. Para a equipe fica mais simples, inclusive, achar que nós somos os donos, né, e que a gente tem que dizer o que faz e tal. E para nós, como é essa referência que a gente tem, às vezes também, mas no dia a dia, ao longo desse relacionamento, a gente vê que isso não dá certo, né? É um trabalho feito aos poucos. A gente tem sempre que lembrar para esse voluntário que essa relação é diferente também, mas lembrar muito mais para nós mesmos, né? Para não nos ressentirmos daquele dia, por exemplo, aquele voluntário não poder fazer aquilo que nós precisamos. Ele é voluntário, né? E naquele dia, às vezes, aconteceu algo na vida dele que ele precisou e realmente deve colocar. Porque o voluntário que não se ama, o voluntário que não se respeita, que não respeita a sua família, que não respeita o seu trabalho, que traz, né, sustento para a sua família, para as pessoas que ele ama, dificilmente ele vai ser um bom voluntário, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Outra coisa é achar assim, não, o cara é voluntário, né? Então, ele não precisa de nada, sabe? Ele está fazendo por amor. Gente, não é assim. É troca. Vida é troca. Se não existir troca, se a gente não reconhecer o trabalho das pessoas, se a gente não for grato ao trabalho das pessoas, se a gente não der um feedback daquilo que ela fez, né, o resultado que teve, a gente está vivo, tem que ter troca, né? Talvez não precise de dinheiro, não precise de presente, mas precisa de carinho, precisa se importar com essa pessoa. Outra coisa que também a gente traz do mercado de trabalho normal é a competição entre os voluntários. Às vezes, sabe, você está vendendo um negócio, fulano vendeu isso, tá, mas isso tem que ser leve, tem que ser gostoso, não no intuito de que as pessoas fiquem competindo umas com as outras ou fiquem se sentindo culpadas porque não puderam fazer determinada coisa ou oferecer determinadas coisas, né? A gente falou já, né, de tratar o voluntário como funcionário, isso é muito, muito mais comum do que a gente imagina e muito maléfico para o funcionamento, né, dessa equipe como um todo. Deixar de reconhecer a importância desse voluntário, né? Às vezes ele faz pouca coisa, mas mostrar para ele que às vezes aquilo que ele acha que é pouco foi fundamental na vida daquela pessoa. Sabe? Aqueles 5 minutos que ele esperou para fechar a sede, porque aquela pessoa estava terminando de contar a história dela, foi fundamental, né? Então, sabe, reforçar muito isso. Reforçar. Muito cuidado com os elogios e com as críticas, porque os elogios, né? A gente precisa elogiar, sim, mas a questão de ser igualitário, né, é muito importante. Eu sempre digo isso, né? Que meu pai, ele me colocou alguns conceitos na cabeça, que ele era um empresário de uma empresa grande, que a gente não deve fazer por um o que a gente não pode fazer por todos, né? Então, elogios excessivos para determinadas pessoas também não são legais. Eles criam uma competição, um ciúmes na equipe que não é bom. E é importante deixar aberto isso. Olha, se alguma coisa estiver te incomodando, me fala, me conta, né? Vem contar, né? Se eu fiz alguma coisa que você não gostou, né? Deixar isso aberto. Investir na confiança entre essas pessoas que trabalham juntas por amor, né? Elas precisam confiar uma na outra, senão fica impossível trabalhar junto. E a comunicação, então, nesse contexto, é tudo. A comunicação interna é tudo dentro de uma equipe de voluntários. Os voluntários precisam saber o que está acontecendo de bom, os problemas que a gente tem, como a gente resolveu esses problemas, até porque a gente precisa preparar pessoas, né, que assumam
a parte da gestão das instituições. A gente precisa capacitar outras pessoas para nos substituir quando nós precisamos, até porque somos voluntários também. Eu não sei como é a estrutura de vocês, mas eu sou e pretendo ser voluntária da Síndrome do Amor sempre. Meu trabalho é voluntário. Eu também preciso ser substituída de vez em quando. Então, eu preciso formar pessoas, né, que consigam fazer isso com tranquilidade. E eu só vou conseguir fazer isso informando de forma muito transparente tudo o que está acontecendo. Né? Então, é legal formar ter um informativo periódico, seja por áudio, seja escrito, como você preferir. Mas semanalmente, sabe, ter lá um dia na semana em que você vai comunicar tudo o que está acontecendo, né? Tudo de bom que aconteceu, todos os desafios, todos os projetos. Tá? Bom, como organizar então o trabalho em grupo? Né? Primeiro, o que a gente falou agora, tentar dividir esses grupos conforme a característica de cada um. Na Síndrome do Amor, a gente tem grupos de trabalho, GTs. Então, tem o pessoal de comunicação, que gosta mais de trabalhar com comunicação, é jornalista, é publicitário, ou tem experiência nessa área, ele fica nesse grupo. O grupo que curte mais eventos, fica no grupo de eventos. O grupo de artesanato, são grupos no WhatsApp, mas que funcionam, né, ali. Então, tem o evento, a gente sabe, tá ali naquele grupinho as pessoas que curtem evento. Né? Tem algo ligado à parte administrativa, a gente tem o grupinho ali. Tem coisas de decisão, tem o grupo da diretoria, que é o grupo que precisa decidir, né, questões mais sérias, mais, sei lá, burocráticas, né? Depois, definir o trabalho a ser realizado, com prazos, com análise de cenários e riscos. Gente, você achar que o voluntário, porque ele está lá voluntariamente, ele já sabe o que fazer, ou ele vai ter iniciativa, isso depende da característica de cada um. Então, é muito importante você estabelecer o que vai ser feito. Olha, pessoal, a gente teve uma ideia aqui, a diretoria. Se essa ideia der certo, então vai acontecer isso. Se, sabe, for o pior cenário, a gente não vai perder nada, mas vai acontecer isso. Ou então a gente vai perder isso. Esse é o risco. Se ela der muito certo, então a gente vai fazer isso. Né? Então é importante que a gente defina as coisas, o que está sendo feito, quais foram as análises que a gente fez, para que as pessoas se sintam seguras e comprem aquela ideia. Vão ter projetos que você vai apresentar para a sua equipe e ele não vai, as pessoas não compram aquele projeto, então é melhor deixar esse projeto para um outro momento. Tá? É muito difícil você conseguir levar um projeto que você sentiu que não agradou a sua equipe, né, para frente naquele momento. Ter sempre um plano de substituições. Isso diminui muito a culpa do voluntário. Né? Você tem um projeto, às vezes uma data para acontecer, um evento, né, por exemplo. Então, você tem que ter 2, 3 pessoas que possam estar ali substituindo aquelas pessoas que são a cabeça daquele projeto. Né? Para que elas saibam que, caso aconteça alguma coisa, caso dê alguma coisa errada, né, o projeto vai continuar. Né? A gente precisa ser substituível numa entidade do terceiro setor. Não existe ser insubstituível, como a gente tem essa preocupação no mercado. A gente precisa ter alguém que saiba exatamente o que nós íamos fazer naquele momento para poder nos substituir caso aconteça algum contratempo. Bom, peraí, deixa eu ver se eu falei todos aqui. Falei. Indo para frente. Manter um cronograma de comunicação interna, que é o que eu falei antes. Estabelece aí uma vez por semana, você vai mandar um áudio contando para as pessoas tudo o que aconteceu aquela semana, né? O que pode acontecer na próxima, né? Já deixar o pessoal preparado para o que vai acontecer. É muito importante, o máximo que a gente pode, prever o que vai acontecer, deixar as pessoas preparadas, né? Claro que acontecem coisas que estão fora do cronograma, mas ter um cronograma do que vai acontecer, uma agenda, né, que todo mundo possa consultar, isso é muito importante. Observar todo o tempo os possíveis conflitos e solucioná-los rapidamente, né? Como a gente falou, conciliador, conflito vai ter, gente,
Não tem equipe sem conflito. Mas não deixar isso ir para frente, sabe? As pessoas ficarem ruminando e ficar uma magoada com a outra, não. Já tenta interceder naquilo, né? Porque, e mesmo às vezes a gente tendo todo esse cuidado, acaba, né, tendo perdas. Então, sabendo que também não dá para resolver tudo, mas a gente tem que tentar ver, viu que, sabe, saiu uma faísquinha ali, já vai ali, já tenta, né, dar um jeito de melhorar. Colocar a causa sempre antes de qualquer impressão pessoal. Ah, não, mas aquela pessoa é tão antipática, sabe? Não, a pessoa que ela não consegue se relacionar bem com as outras, ela não é uma pessoa que abraça, não necessariamente ela não é necessária naquele lugar. Às vezes ela é uma pessoa pé no chão, que serve para aconselhar, sabe? Todas as pessoas podem ajudar, todas, desde que elas queiram e tenham disponibilidade. A pessoa sempre tem algo que serve para enriquecer o trabalho da gente. Eu nunca vi uma pessoa que não tivesse algo, gente. Já tem muitos anos que eu estou nessa jornada, né? E motivação. O voluntário precisa de motivação. O salário do voluntário não é dinheiro. Ele é reconhecimento. Ele é saber o que, sabe, qual foi o resultado daquilo que ele fez. Ah, Marília, mas então não é voluntariado, ele está querendo algo em troca. Gente, vida. Vida é troca. Se a gente não respirar, se a gente não colocar oxigênio e devolver gás carbônico, não tem vida. O ser humano precisa de motivação. Então, tem a motivação através do dinheiro, tem a motivação através da comida, tem a motivação através dos títulos, e tem motivação através de, olha, obrigada, você fez um negócio que fez alguém muito feliz, eu vou te contar aqui, sabe? Isso é troca de amor, é troca de gratidão, é troca de reconhecimento mesmo. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Bom, em relação aos grupos de trabalho, então eu falei os grupos de trabalho no WhatsApp, né? Então, cada grupo, então tem, né, o grupo de trabalho X, Y, Z. Definir as regras do grupo. É importante definir que não é para ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, porque tem gente que fica irritado, né? Que não deve se falar de política, de religião nos grupos. É um grupo de trabalho. Então, o que você evita no seu ambiente de trabalho? Ah, eu evito, sei lá, uma roupa mais sensual, eu evito isso, eu evito falar de religião, eu evito falar de política para não dar briga e tal. É a mesma coisa. Um grupo no WhatsApp é um grupo de trabalho. Estabelecer um grupo paralelo para as conversas fora do trabalho. Então, claro, as pessoas com o tempo vão se conhecendo, elas querem compartilhar um vídeo engraçado que elas receberam, elas querem convidar para uma festa que tem não sei aonde. Então, faz um grupo, a gente tem o Relax dos Amorosos. Então, tem o grupo de trabalho mesmo, né, que tem todos os amorosos, todo mundo junto ali, que é quando eu quero dar os recados, eu dou para todo mundo de uma vez. Tem os grupos de trabalho específicos de cada coisa, comunicação, jurídico, administrativo, científico, artesanato, eventos, blá, 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 né, com as equipes meio que separadas conforme os perfis, né, que a gente falou. E tem o Relax. O Relax é isso, a gente pode postar o que quiser lá. Né? Quem ficar incomodado pode brigar, é um grupo de relax, ele é livre. Né? É importante ter esse grupo também. Incentivar que as pessoas comuniquem suas ações dentro do grupo, sabe? Porque senão, o que acontece? Vamos imaginar, eu tenho hoje no meu grupo de trabalho de todo mundo, do WhatsApp, umas 45, 50 pessoas. Se cada uma for falar comigo o que ela está fazendo, já pensou? Vai ser uma loucura, né? Eu vou ficar falando com essas pessoas o dia inteiro. Então, fala no grupo. Ah, eu vou fazer isso. Fala para todo mundo, até porque é uma ideia que você está dando para outra pessoa agora. Se ela tem um assunto particular e tal, que não pode, ou ela vai falar de uma família que ela visitou, e é um assunto que é daquela família, então, obviamente, ela tem que, né, falar comigo ou com algum coordenador daquele grupo determinado.
Mas o que der para dividir, divida no grupo, porque isso, inclusive, mostra a movimentação, né, de todo mundo, e é importante. Lembrar a todo tempo a importância da causa, gente. A causa precisa ser maior do que todos nós. Todos. Todos. Até o fundador, até todo mundo. O nosso Deus, né, entre aspas, né, dentro de uma entidade do terceiro setor, é a causa. Quem faz bem a causa, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Tá? Manter todo mundo informado dos resultados. Falar de resultado é maravilhoso. A família te mandou, no nosso caso, uma mensagem agradecendo os serviços que ela recebeu. Manda para todo mundo, compartilha, mostra, porque é um trabalho de todos, né? Incentivar o acolhimento de novos voluntários. Isso é importante, né? Isso eu fui sentindo à medida que a entidade vai envelhecendo, né? Tem aqueles que são lá do começo, e às vezes a gente fica com uma característica de ficar enciumado, sabe? Querer aquilo só pra gente e olhar meio feio para os novos que estão chegando. A gente tem que trabalhar isso. É importante que novos pensamentos, novas referências, novas pessoas cheguem e sejam abraçadas de verdade. A causa, ela não permite egoísmo, ela não permite ciúmes. As pessoas precisam da gente e nós precisamos de pessoas para ajudar pessoas. Então, quanto maior o time, quanto mais gente, melhor. Manter a ordem e o respeito dentro do grupo. Ordem, organização, gente. Organização é o maior inimigo da falta de transparência, né? É o maior inimigo da corrupção. Organização é o que você precisa ter para ser transparente, né? Então, mantenha a ordem e não permita que as pessoas se desrespeitem de forma alguma, né? Eu tenho um temperamento muito manso, né? Até a segunda ordem, mas tem algo que eu não consigo topar, que é o desrespeito, sabe? A gente precisa respeitar as pessoas e todas as vidas. Então, não tope desrespeito. A gente pode falar o que a gente tem para falar para as pessoas, a gente não deve, sabe, esconder, mas tem um jeito, tem a forma de falar, mesmo as coisas mais duras, de forma respeitosa, né? Então, mantenham o respeito. Bom, finalizando, né, eu queria lembrar vocês, primeiro agradecer a todos que estiveram aqui comigo, né, esses momentos. Eu sei o quanto tempo é difícil hoje em dia, então eu agradeço. No dia 30 de outubro, todos os 6 temas ficarão no ar, né, para que quem não viu volte a ver. E depois, quando vocês quiserem ver, vocês me falam, né? Esse é um curso que pertence à Escola de Celular, né, que é a escola que eu sou sócia com o Rodrigo, e dentro do meu contrato, né, tudo que eu faço é dividido com a escola, com a empresa, mas a Síndrome do Amor sempre ganha uma parte daquilo que eu utilizo, né, do meu know-how adquirido nela. Então, sempre que a gente fizer esses cursos voltados ao terceiro setor, eles vão ter um custo bastante acessível, né, para que as outras entidades possam ter. Eu também estou disponível, caso vocês queiram que eu vá até vocês e faça essa vivência, né, é só falar comigo. E eu queria lembrar essas palavras, né, para a gente terminar, que é o comprometimento, a organização, a humildade e o desapego. Se a gente for pensar, gente, em comprometimento e desapego, por exemplo, parece que são coisas que não combinam, né? Mas elas combinam sim. Eu acho que o grande segredo do voluntariado, né, se a gente for comparar a outros tipos de trabalho, de relações de trabalho, é justamente isso. A gente tem que se comprometer, apesar de não ter apego com aquilo, né? O voluntário, ele não tá investindo numa carreira ali. Ele não está investindo para subir naquela empresa e ficar lá 30 anos. Né? É uma relação de amor, de desapego. Ele está fazendo ali por vontade. Mas isso não quer dizer que ele não precise se comprometer com aquilo que ele está fazendo. Então, é o que eu digo, o voluntário chegar para mim e falar, Marília, eu só posso estar aqui com você na Síndrome do Amor
para ouvir uma família junto com você, no dia 30 de outubro, uma vez por ano, no dia 30 de outubro, às 10 horas da manhã. É o único horário que eu posso, é o único horário que eu tenho. Eu posso ficar aqui durante 2 horas. Mas você não vai querer, né? Porque uma vez por ano, quero. Claro que eu quero. Se ele estiver comigo 2 horas, presente, comprometido com o que ele está falando, dia 29 de outubro de todos os anos, eu vou estar ansiosa esperando por essa visita. Mas eu preciso saber que ela vai existir, né? Então, organização, a gente já falou, organização é praticamente parente da transparência. O que é organizado, todo mundo sabe, todo mundo pode ver, né? E transparência é fundamental num trabalho como o nosso, porque a gente trabalha com o dinheiro das pessoas, né? Elas precisam saber o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Principalmente a equipe. Porque se a equipe não confia na sua diretoria, não tem trabalho, gente. Então, organização. Esteja pronto para responder qualquer pergunta, a qualquer momento. Humildade. Por quê? Porque a gente pode fazer um grande trabalho no terceiro setor. Um grande trabalho que envolve muita gente, que atravessa fronteiras que você nunca imaginou. Mas você tem que manter, sabe, o seu ego no lugar. Sempre. Nós não somos melhores do que ninguém, porque nós trabalhamos voluntariamente para a sociedade, né? Nós só assumimos um pouco mais o nosso lado humano, mas isso não nos torna melhores, nem mais poderosos, nem mais os caras do que ninguém, né? A gente precisa continuar sabendo que nós só somos uma pequena célula num grande corpo, mas uma pequena célula pode fazer um grande estrago ou pode fazer um grande trabalho. Nós escolhemos fazer um grande trabalho. E você? Muito obrigada. Eu aproveito para agradecer e parabenizar todos os amorosos da equipe da Síndrome do Amor, tanto aqueles oficiais que têm lá, né, um contrato assinado como voluntário, como aqueles que trabalham, né, voltados aos conceitos, aos princípios da Síndrome do Amor em todo o Brasil e em alguns países, né, e chamá-los, né, para estar conosco oficialmente, para que a gente tenha os dados de vocês, saibam que perfil você tem, né, a gente quer conhecer vocês mais de perto. Grande beijo, muito obrigada e eu espero encontrar vocês em outras ocasiões para a gente falar dessa possibilidade tão importante que a gente tem hoje chamada terceiro setor. Beijo para todo mundo.